Perfeito. Então, minha última pergunta, mesmo que também ela já tenha sido em partes respondida, seria então sobre a possível tomada islâmica da Síria. A princípio, como você disse, você acha que essa é apenas uma possibilidade, porém uma possibilidade remota. Poderia apenas elencar essas possibilidades? Eu acredito que a Síria ela vai se encaminhar para uma espécie de Estado sunita, com liberdade religiosa, mais fechado que a Jordânia, etc. O que eu não acredito é que a liberdade religiosa em si, é que os cultos, é que a religião serão suprimidas, que os cristãos serão massacrados, mas eu acredito sim que o cristianismo ele será suprimido, ele perderá espaço, ele começará a receber limitações, ele não será mais um componente central da Síria, no entanto, ele não será varrido da Síria. O, a própria teologia islâmica tradicional, ela prevê o estatuto do dhimmi, né, da minoria religiosa reconhecida oficialmente, que tem plenos todos os direitos ali privados, mas que é só a minoria, o subalterno da nação que é tolerado enquanto não se converte. Esse é o espírito que todo muçulmano fundamentalista possui, mas dentro desse espírito existem algumas outras possibilidades, como uma espécie de um dhimmi um pouco adaptado, né, em que, ainda que recebendo direitos iguais, ainda que recebendo a liberdade religiosa bem mais ampla, o, os cristãos seguem não sendo um membro efetivo da nação, seguem não sendo cidadãos, seguem não sendo indivíduos com plenos direitos dentro da nação composta ali pelos muçulmanos. Eu acredito que esse é o caminho que vai se desenrolar, eh, até mesmo por questões políticas, diplomáticas. Então você tem Israel, é um exemplo não tão próximo do que eu falo, mas a teologia tradicional, rabínica, ela ensina que os cristãos eles só podem viver na terra de Israel como ger toshav, como estrangeiros residentes. Nem que os não-judeus, né, só podem viver na terra de Israel como ger toshav. E que os cristãos não podem nem viver lá, porque eles são idólatras e são avodados zará, devem ser perseguidos, mortos, expulsos. Isso aqui é literalmente o que está escrito lá nos livros deles e tudo mais. Os rabinos tradicionais, essa é a teologia tradicional, a teologia política tradicional sobre o Estado judeu na terra de Israel, na época da redenção e tudo mais. É, e assim, o, esse é um espírito que ilumina muitos estadistas israelenses, que, no entanto, não tentam aplicá-lo ao pé da letra, mas sem reconhecer os cristãos como cidadãos plenos, eles reconhecem o Estado de Israel como uma nação exclusivamente judaica, reconhecem os cristãos como uma espécie de estrangeiros ali, eles não dão liderança aos cristãos, mas fica essa coisa de que, ainda assim, os cristãos, em tese, eles podem ter seu culto, ter seus direitos comunais, religiosos e tudo mais, que na Síria eu acredito que vai ser ainda mais amplo e mais franco, talvez, do que em Israel. Então, tem notícias, né, de imposição do hijab, tem notícias de remoção de ícones religiosos de igrejas, tem notícias de imposição de jizya, que é o tributo que o não muçulmano, o dhimmi, tem que pagar, né? Então, assim como na teologia política judaica tradicional, o, o não islâmico, a minoria, ele tem que pagar o jizya, que é um tributo especial. Essencialmente uma das armas que os muçulmanos historicamente usaram para converter cristãos, né? Porque você se convertia ao islamismo e você parava de ter que pagar o jizya e recebia ainda alívio de todas as suas dívidas, era liberto se fosse escravo, enfim. Existem essas notícias, é uma probabilidade, é uma perspectiva possível, mas eu não acho que é a mais provável. Eu acho que a mais provável é uma espécie de Estado formalmente tolerante, um Estado que vai respeitar os cultos, mas que vai limitar o cristianismo, a expansão cristã a qualquer custo, Entendi, uma redução social do culto cristão. essencialmente.